Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um pequeno estudo, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz para a gente, ainda o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, em Paris, 1859. Então, pessoal, não existe limites para a encarnação, Não existe limites. Isso vai depender cada nova situação em que o espírito está desligado da matéria, Está no estado da erraticidade, como a gente fala, aguardando uma nova oportunidade, vai depender desse espírito, do seu grau de evolução. Cada reencarnação que o espírito se depura, se depura através das reencarnações, ele vai se apurando, vai se depurando, melhor dizendo, a cada vez há menos necessidade, de reencarnação. Bom, isso supondo-se que o espírito trabalhe para o seu progresso, para a sua evolução, não é? A gente diz que cada reencarnação o espírito cresce um pouco ou fica estacionário, Então vamos trabalhar sempre para o crescimento do espírito. Vamos sempre praticar a lei de amor e caridade. Vamos fazer o bem, para todos, porque a gente vai estar fazendo o bem para nós também, para o nosso espírito. Vamos trabalhar isso a cada dia, procurando a melhora pessoal, porque o intuito da reencarnação é a melhora do espírito, a melhora pessoal, o adiantamento moral. Vamos procurar nos elevar sempre, cada dia mais, para que as nossas reencarnações sejam opcionais lá na frente, sejam opcionais. Que o espírito vai chegar num estado de pureza em que ele vai reencarnar opcionalmente. É se ele quiser reencarnar, a título de missão, a título de eu vou fazer isso, eu vou reencarnar para me ajudar tal pessoa ou tais pessoas ou o mundo, Vai chegar nesse ponto, porque ele vai chegar numa falta, ele vai chegar num estado em que ele não tem necessidade de reencarnar mais, porque não vai ter que passar mais por provas, expiações. Ele não precisa mais disso. Ele não vai precisar mais disso. Ele vai chegar num estado em que ele vai
reencarnar se ele quiser reencarnar, por uma missão. Então, a cada reencarnação, né, o suposto é que nós melhoremos. Então, vamos procurar atingir sempre, né, aproveitar bastante nessa vida aqui que nós estamos hoje, para a gente crescer moralmente, para diminuir, né, essa necessidade de reencarnações, até chegar no ponto em que elas se tornarão, como eu disse, opcionais. Tá bom? Então, quanto menos ligados à matéria nós formos, mais rapidamente nós vamos conseguir o nosso adiantamento moral. Quanto mais a gente praticar o bem, praticar o amor ao próximo, a gente vai conseguir ir se livrando, né, da materialidade. Porque os mundos superiores à Terra, eles já estão num estado em que não há tanta necessidade da matéria. Os espíritos já são, os corpos já são mais fluídicos do que materiais. Então, já estão menos sujeitos, né, aos nossos problemas terrenos, às doenças, às tragédias, né, às vicissitudes da Terra. Então, vamos procurar melhorar enquanto a gente está aqui, nessa reencarnação nossa, né, para que as próximas sejam mais leves e assim sucessivamente até a gente chegar num estado em que a gente possa reencarnar somente por opção. Tá bom? Para cumprir nossa missão. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, né, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. É o caso aqui, pessoal, da gente estar aqui reencarnado, né? E a gente com vontade de fazer uma coisa, né? Fazer alguma atividade, ou fazer uma compra, ou um trabalho, né? E uma voz falando lá na nossa consciência que não é para a gente fazer isso. Que não é para a gente fazer isso. É esse caso. É esse caso. São duas orientações que nos vêm. Uma que é própria nossa, né? Que é aquela vontade de fazer, aquele desejo de fazer alguma coisa. E outra que são os espíritos, né? Que estão aqui ao nosso lado para nos ajudar, ou às vezes não, né? Falando na nossa consciência. Então nós temos que saber distinguir bem, sabe? Pesar bem, é igual eu falei numa das leituras anteriores, a gente tem que fazer um filtro dessas intuições que nos vêm, para saber para a gente o que é que vai ser bom. É aquela coisa, né, de filtrar. Eu vou fazer bem para mim, eu vou fazer bem para os outros, eu vou prejudicar alguém, eu vou prejudicar a mim. Vamos fazer o filtro, né, dessas intuições, porque a gente sempre vai escutar duas ou mais vozes falando na nossa consciência. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, desejando a todos um ótimo feriado, para aqueles que vão emendar aí um ótimo feriadão, né? Vamos lembrar que hoje é o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida para os católicos, né? E mesmo para nós, umbandistas também, para a Mamãe Oxum, né? Então vamos lá agradecer a Nossa Senhora, tudo aquilo que ela faz por nós como mãe, como cuidadora, né? Sempre intercedendo por nós junto ao Pai, pedindo pela humanidade e que ela possa chegar junto ao Pai e pedir a paz para esse mundo, pedir a paz para os seus filhos, né? Porque tem tanta gente inocente, que a gente julga inocente, lógico, né, pessoal? Que a gente sabe que lá para trás teve mais coisas, mas tanta gente inocente partindo dessa vida por um ato de guerra,
né, por o pensamento de uma pessoa que comanda um povo, né? Então que coloque paz no coração dessa pessoa ou dessas pessoas para que essa guerra termine e essa paz chegue àquele povo que já sofre com a guerra há milhares de anos, né? E que essa guerra, se ela for continuar, se for um desígnio do Pai que haja essa guerra, que essa guerra não se transforme em guerra mundial, não envolva mais ninguém, mais nenhum país nesse conflito, nessa guerra. Porque senão aí haverá prantos e ranger de dentes. Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.